Boa noite, Marcos. Boa noite, Lilian. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui com a gente, que vão assistir essa palestra. Nós tivemos palestras a semana toda e foi muito bom. Vocês podem conferir lá no nosso canal. Meu nome é Janaína, não vou me estender muito, tá bom? O canal, esse projeto tem o objetivo de abordar assuntos científicos relacionados à microbiologia. Foi feito para tirar dúvidas, revisar conteúdo, comentarem. Então, assim, fiquem à vontade para participar. Marcos, vamos lá. Júlia está começando a entrar, que ela teve um probleminha de áudio na internet, normal. Aí o Marcos... Tudo bem, Júlia? Oi. Oi, vocês me escutam? Todos, sim. Então, assim, dá o recado. Tá bom, tudo bem. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Juliana Rodrigues, sou da parte de informática aqui do Micromeio. Vou estar na live ajudando com as perguntas. Então, quem quiser tirar perguntas, dúvidas, é só mandar pelo chat que a gente vê. Gostaria de pedir para que sigam a gente nas redes sociais e também quem quiser certificado de participação na live de hoje, só enviar para a DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. Bom, hoje nós vamos falar com a doutora Lilian sobre a automedicação e o uso indiscriminado de antimicrobianos. E o Marcos vai apresentar ela para a gente. Boa noite a todo mundo, doutora Lilian, Janaína, Júlia, todos que estão assistindo a gente aqui nessa quinta-feira, 19h34, no meio do engarrafamento que está aqui. Quem vai ver a gente depois no YouTube, certo? Todas as palestras estão gravadas no YouTube, então vocês podem ver com calma depois, quem não conseguir ver a palestra. Agradecemos a todo mundo que segue a gente lá, que participa da nossa página lá no Micromeio. Essa semana, né, Janaína, a gente já falou de um monte de coisa, né? Falamos de de alimentos, falamos de microbiologia geral, então estamos retornando agora a um assunto bem legal, que nunca sai de moda, né? Como a gente está falando aqui em off aqui com a doutora Lilian, né? Depois que a gente inglesou a palavra, ficou muito mais bonito, você fala stewardship, né? Que a gente já fala há mais de 10 anos sobre isso. Agora, talvez, né, a doutora Lilian vai falar para a gente se o pessoal está levando a sério isso ou não, né? Mas o stewardship já está rolando há mais de 10 anos lá fora. A gente sempre falou isso nos congressos que a gente poderia falar. Doutora Lilian Silva foi indicada, vou falar aqui, eu não sei se está aqui nos vendo nesse momento, ela está começando aí. Foi indicada pela doutora Joseli. Então, ela tem um pedigree muito grande, então já pode fazer o que você quiser aqui dentro, Lilian, porque está respaldado na Jo. Tudo que a Jo falou está certo. Doutora Lilian, doutoranda em saúde. Só um minuto, doutora, só para o pessoal que não sabe, né, a gente fala como se todo mundo já estivesse acompanhando a gente, mas a doutora Joseli Nogueira já esteve aqui, é da Fiocruz também, e apresentou algumas palestras que estão gravadas no YouTube. E trabalhou comigo. E a doutora Fernanda, isso, é amiga do Marcos Vinícius, e a doutora Fernanda também, que falou sobre poliomielite, conhece a Lília que hoje aqui é Fiocruz, gente, não é isso? Patamar Fiocruz. É isso aí. Mas obrigada, doutora Joseli, pela indicação. Vamos lá. Doutora Lilian, doutoranda em saúde pública e meio ambiente pela ENSP, da Fiocruz aqui do Rio, mestre em ciências pela ENSP, especialista em análise clínicas e microbiologia pela Souza Marques e vigilância epidemiológica de doenças virais pela Fiocruz. Doutora Lilian, essa próxima hora, 1h20, é todo seu. Pode falar o que você quiser. E vamos, pessoal, quem quiser fazer pergunta, usa o chat para a gente, ok? Acho que ainda tem muito pano na manga para esse assunto de gerenciamento de antibióticos, né? Acho que a gente não chegou ainda no patamar ideal, mas pelo menos acho que a conscientização, né, doutora Lilian, acho que já permeou todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do Micromeio, entrar para a família, porque fui muito bem recebida. E, realmente, assim, antibiótico é um tabu, né? Que a gente acaba conversando muito sobre antibióticos, sobre antimicrobianos de uma forma geral,
e a pandemia veio com aquele caos todo para piorar a situação. Então, eu acabei até direcionando a apresentação para durante a pandemia, porque também foi o meu tema da dissertação no mestrado. Eu falei justamente sobre os riscos do uso dos antimicrobianos, e fica um pouco mais engraçado de falar, porque eles ganharam um destaque muito grande nesses últimos anos, mas da forma errada. Então, juntou a automedicação, o uso indiscriminado, todas as consequências que eu vou abordar aqui de uma forma mais rápida, mais sutil, para poder abarcar, né, tudo de uma forma mais tranquila. Mas nós vivemos o que eu chamo de o início do fim, porque esses 3 anos aí de pandemia, porque nós ainda estamos em pandemia, eles vão culminar aí numa outra bomba que vai explodir no nosso colo. Mas eu não vou dar muito spoiler, não, vou falar aí já durante a apresentação. Não assusta, não assusta. É um tema que assusta, que nem eu comentei, uma polêmica, um tema polêmico. Subiu o slide aqui. Pronto. Bom, já fui apresentada, não vou perder muito tempo com isso, mas antes de mais nada, eu vou começar falando justamente sobre o que é a automedicação e o que é o uso indiscriminado de antimicrobianos. Só que, na verdade, todo mundo está envolvido nesse processo, né? Eu vou trazer algumas definições rápidas, acabou desformatando um pouco aqui, mas acontece. Então, primeiramente, medicamento vai ser aquela substância que tem um objetivo de curar uma doença, aliviar um sintoma, geralmente associado ao bem-estar, mas sem os devidos cuidados, assim como qualquer coisa no mundo, ele pode causar um problema, pode ter alguma intercorrência, pode ter alguma dificuldade maior mais para frente, né? O fármaco, ele já é a principal substância, então, quando nós comparamos, seria aquela molécula mais específica, né, do medicamento, da sua formulação, de uma forma geral. E quando nós falamos de remédio, geralmente está associado à forma farmacêutica. Essa forma farmacêutica, puxando um pouco de sardinha, porque eu sou farmacêutica, a forma farmacêutica, ela é como o medicamento ele vai se apresentar para a população de uma forma geral. Então, seria, por exemplo, a dipirona em gotas, a dipirona em comprimido, a dipirona com a versão supositório. Isso são as formas farmacêuticas que popularmente nós chamamos de remédio. E acaba que popularizou tanto que nós não costumamos mais falar de fármacos ou medicamentos. De uma forma geral, é o remédio que a gente está abordando. E a automedicação é literalmente o ato de você tomar esses remédios por conta própria. Mas quando eu digo por conta própria, é sem a orientação médica geral. E não vou envolver apenas médicos, eu vou envolver também, e aí começa o susto, porque envolve também qualquer profissional de saúde que esteja habilitado a fazer uma prescrição. Eu, como farmacêutica, posso prescrever alguns medicamentos, não todos, muito menos controlados, mas eu posso prescrever alguns para um familiar, desde que eu esteja regulamentada pelo Conselho. Então, se o meu CRF, que seria o meu registro perante o Conselho de Farmácia, estiver ativo, eu posso prescrever alguns medicamentos, alguns tratamentos. Posso prescrever tantos medicamentos alopáticos, que seria o que a gente está acostumado, alguns homeopáticos, dependendo da minha habilitação como formanda, mas também eu posso indicar tratamentos alternativos, como as práticas integrativas e complementares do SUS, como, por exemplo, a questão das plantas medicinais, reiki, acupuntura. Eu posso fazer essa prescrição. Posso fazer isso para qualquer pessoa? Não, eu preciso ter o acompanhamento daquela pessoa, então nós temos o farmacêutico clínico também. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes esse fato de você ter acesso a um profissional de saúde que pode prescrever um medicamento leva à automedicação. Você acaba se acostumando a ter acesso àquele medicamento e isso vai gerando todo um costume, todo um processo que a pessoa
vai levando a alguma consequência. Geralmente, a pessoa que pratica a automedicação, ela está buscando o alívio de um sintoma ou de algum problema. Isso chega a ser óbvio, mas é importante ressaltar porque ninguém vai fazer uso de um medicamento sem motivo, sem nenhuma razão. Então, ela está sempre buscando alívio. Às vezes, não é o medicamento correto, não é o tratamento adequado. Na teoria, sim, né? Na teoria. Eu que toma remédio sem precisar tomar nada, mas tem que tomar remédio. É sempre buscando algum alívio, é sempre tentando nem achar... Que seja psicológico, nem que Exatamente. seja psicológico, é isso aí. Exatamente. Às vezes, o alívio é até psicológico e muitas vezes é um placebo. Eu não sei se todos estão habituados com o conceito, mas o placebo seria o medicamento que ele só faz efeito porque a pessoa acredita que ele faz. Ele é muito usado em comparações de estudos, onde você tem uma população, um grupo, em que você usa de fato aquele medicamento para ver se ele é eficaz, se ele realmente combate uma doença ou trata algum tipo de sintoma, e um outro grupo chamado de placebo, que geralmente é água, farinha, açúcar ou qualquer tipo de substância ou molécula que não tem uma atividade direcionada. Então, você sempre compara, é mais uma questão psicológica. E já existem estudos onde o psicológico realmente ajuda na eficácia de um medicamento. Quantas vezes a gente já não ouviu falar sobre alguma pessoa que foi internada, teve algum problema e ela só foi piorando, mesmo com o tratamento certo, mas quando ela mudou a questão psicológica dela, ela teve uma melhora. Isso já tem muitos estudos aí envolvendo. Doutora Lília, você vai falar em algum momento aqui na apresentação sobre aquela entidade que usa jaleco e que está atrás do balcão, que é o cara que fala assim, eu conheço um remédio bom para isso. Vou falar. Você vai falar sobre essa entidade? Essa entidade é bem complicada. Essa entidade aí eu brincava com meus amigos farmacêuticos, que eu chamava essa entidade, aquele cara é farmacêutico. Aí toda farmacêutica falava comigo, falava assim, não me bota no meio que aquele cara não é farmacêutico. Eu falei, é assim, tá de branco e não é pai de santo. Nem sorveteiro é farmacêutico. Isso é uma briga muito grande do Conselho de Farmácia, porque não tem informação. Tem o notório saber, botar bem entre aspas aí, porque às vezes não é nem notório saber, é costume de vender. Então, você só tem a associação de 1 mais 1 dá 2 naquela situação. Mas, frente ao conselho, quem é responsável é o farmacêutico. Então, nós levamos a culpa por algo que nós não fizemos, né? Mas eu vou falar dele sim, ainda vou falar de outros personagens aí no caminho. Bom, a automedicação ela pode trazer consequências mais graves do que nós imaginamos, e aí eu selecionei algumas questõezinhas rápidas aqui para abordar. Então, o uso de um medicamento ele pode anular ou potencializar o efeito de outro. Sempre a pergunta máxima de qualquer farmacêutico que ele recebe com algum medicamento é: posso beber depois de tomar determinado antibiótico, determinado fármaco? Não. São raríssimas exceções em que você pode, de fato, consumir álcool sem ter algum prejuízo no seu tratamento. E quando eu falo prejuízo no tratamento, não vai fazer efeito nenhum, não é isso. Às vezes, não fazer efeito nenhum é a melhor parte, porque ele pode potencializar. E aí, quando potencializa, podem até perguntar, mas não é bom potencializar a atividade do fármaco? Não, porque a indústria farmacêutica, os pesquisadores, eles passaram anos estipulando a dose necessária, o tempo necessário para fazer efeito, para ter todo o tratamento adequado. Se você ultrapassa esse limite, o seu corpo não responde adequadamente. E isso não é necessariamente benéfico. Às vezes, prejudica um órgão, vários órgãos, todos os órgãos, podendo levar até a morte. Então, eu trouxe exemplos ali: anti-inflamatório e paracetamol. Anti-inflamatório, ele é metabolizado no fígado. Então, o nosso fígado, ele consegue converter essas moléculas, esse fármaco, para ele ter sua atividade e depois ser excretado, ser eliminado na urina, nas fezes, dependendo do medicamento. O paracetamol, ele também é metabolizado no fígado, mas ele acumula no fígado. Em grandes quantidades, ele acumula. E ele vai causando um dano hepático.
Se as células do meu fígado não funcionam adequadamente, eu não consigo converter completamente todas as moléculas que chegam até ali. Então, em um ponto dessa trajetória, eu tenho metabólitos tóxicos. Se eu tenho metabólitos tóxicos, ele acaba prejudicando ainda mais o meu fígado. Ele começa a circular, vai parar nos rins, porque ele tem que ser excretado. Então, a partir do momento que eu acumulo nos rins, eu já tenho uma falha renal. Se eu tenho uma falha renal e ela vai evoluindo, eu posso chegar na hemodiálise. Se eu chego na hemodiálise, todo o meu sistema ele é comprometido, porque é muito difícil um paciente retornar 100% da hemodiálise. 100% que eu digo bem mesmo, saudável. Sempre tem alguma complicação. Porque é um processo em que você tem que filtrar o sangue fora do seu corpo, né? De uma forma bem simples de se explicar. Você fica em uma situação muito prejudicada. E isso começou porque você uniu 2 medicamentos. E é algo que pouquíssimas pessoas têm noção que estão fazendo. Um outro exemplo, aí eu vou focar muito no público feminino, que é o uso de anticoncepcionais com antibióticos. O que uma coisa tem a ver com a outra? Teoricamente, nada. Agora, se formos olhar mais especificamente, alguns antibióticos anulam a ação do anticoncepcional. A principal consequência é a gravidez. Tudo bem, muita gente toma anticoncepcional justamente para evitar uma gravidez, então já é um problema, já começa aí. Qual é a outra consequência que eu posso trabalhar aqui? Anticoncepcionais, eles podem aumentar o risco de trombose. Se eu perco essa atividade, não significa necessariamente que esse anticoncepcional ele não tem atividade nenhuma. Ele vai perder a sua atividade principal. Mas assim como os anti-inflamatórios e o paracetamol, eles convertem em um metabólito tóxico, o anticoncepcional também. Ele vai ser convertido em algo que não tem atividade específica, que era o esperado dele, mas ele pode aumentar ainda mais o risco de trombose. Alguns antibióticos, eles vão ter outros problemas aí associados. Então, eu estou aumentando o risco dessa mulher que faz uso do anticoncepcional para uma trombose, já tem uma predisposição genética, já tem alguma questão familiar associada, isso aumenta muito o risco. E é algo que não é tão falado assim. São pouquíssimas pessoas que sabem que o anticoncepcional pode perder a sua atividade com o uso de antimicrobiano. Então, existem relatos, inclusive eu conheço algumas pessoas que tiveram essa experiência negativa, em que ela fazia uso do anticoncepcional regularmente, administrado corretamente, fazia uso da pílula, né, no caso, e ela acabou com uma infecção bacteriana e ela foi tratar, mas ela não tinha essa noção de que uma coisa impedia a outra, e ela fez o tratamento dela tranquilamente. Quando ela engravidou, ela começou a reclamar, falando mal do anticoncepcional, porque é a primeira questão que liga na cabeça. E quando ela foi ver o médico, por sorte, ele falou assim: você teve uma infecção recentemente, você tomou qual antibiótico? Rifampicina. Rifampicina? Tem certeza? Não, eu tomei tal coisa. Ela não tinha noção do antibiótico que ela tinha tomado. Ela tomou outro. Ela fez o tratamento errado ainda. Então, quando ela foi ver, além da gravidez, o que já era algo que ela não queria, ela estava com um aumento de uma bactéria resistente. E isso eu vou deixar o spoiler lá do meiozinho da palestra, mas ela, mais para frente, ela teve que fazer um tratamento muito mais sério durante a gravidez. Porque ela tomou um medicamento errado lá no iniciozinho. Fez uma cascata para ela, né? Tem alguns outros exemplos também, então não vou falar que são só medicamentos, então vou abordar também os fitoterápicos, plantas medicinais, medicina alternativa mesmo, onde aquele chazinho que você toma de noite para acalmar, isso também vai fazer algum processo de interação medicamentosa que nós chamamos, né? Por quê? Um antidepressivo ele vai atuar no sistema nervoso, né? Ele faz essa modificação da sua
das suas sinapses de uma forma geral, e você consegue ter uma melhora nos neurotransmissores, tem toda uma questão mais envolvida no sistema nervoso. O que um chá de camomila faz? Ele pode não atuar diretamente nesse neurotransmissor, mas ele também faz a modificação do seu perfil do sistema nervoso, tanto que você sente sono. Se eu associo um antidepressivo com um chá, um calmante, eu posso ter uma queda de pressão, eu posso ter uma modificação, posso ter alucinação. Isso também não é tão divulgado assim. Eu até brinco com alguns alunos meus que a bula de um medicamento, ela te diz tudo o que você precisa saber sobre ele. Por isso que ela é grande. Se você abrir uma bula, pega um anticoncepcional aí, que é o mais assustador, digamos assim, você abre a bula, parece um jornal, é uma coisa enorme. Por quê? Eu preciso, como farmacêutico, como engenheiro químico, como profissional mesmo da indústria, eu preciso deixar explícito todas as consequências daquele medicamento. É uma responsabilidade do fabricante, né? Exatamente. Porque você pode ter 0,001 de causar epilepsia, mas tem que estar escrito na bula, porque 0,001 pode ter a epilepsia causada pelo medicamento. Eu é raríssimo, tudo bem, é raríssimo, mas existe um caso. Eu brinco com algumas pessoas, tipo assim, pega a bula vou falar aqui o nome, o Redoxon, vitamina C. Não faz mal nenhum. Pega a bula do Redoxon, vê o que tem lá em efeitos adversos. Se você olhar, aí todo mundo fala assim, mas o Redoxon tem efeito adverso? Lógico que tem. Olha, a bula a Roche, né, que é a detentora da marca Redoxon, ela não vai botar nada na farmácia se não tem completo. E existe lá. Exatamente. Vitamina C Redoxon, efeito adverso. E se você olhar, tem coisa tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas tem que estar colocado. Tem que colocar lá. A chance é mínima, mas nunca se sabe se você é o escolhido naquele momento. E aquele negócio, até a gente falou ontem aqui, para você liberar ontem a gente falou de alimentos, né? Mas para você liberar um medicamento, você tem testes a fazer. Zilhões de testes. Muitos. Então, tipo, se está lá para vender, na teoria, eu estou falando aqui, né, gente? Quem está aí ouvindo a gente e vocês que estão aqui, estou falando de empresas sérias, tá? Então, não vamos... aqui é Brasil. Infelizmente, eu sou brasileiro, aqui é Brasil. Então, eu estou falando de empresas que têm uma fábrica, uma gestão de qualidade igual o que a gente viu ontem, né? Essas empresas sérias, elas fazem estudos de viabilidade, inclusive de efeitos colaterais, né? Então... Faz. Eu tenho um slide aqui, inclusive, que eu deixei justamente para abordar sobre isso depois, mas existem muitos testes e muitos medicamentos que já são comercializados, eles continuam em teste. Porque não adianta eu testar numa população pequena, eu tenho que testar na população geral. Eu preciso saber, e volta e meia acontece, a empresa X recolheu o medicamento porque foi identificado efeito adverso Y. Por que ela recolheu? Porque ela estava testando. Eu não tenho como ter certeza que eu tenho 0,0001% de acontecer se não acontecer. Até porque cada um é cada um, né? Cada ser humano vai reagir também. Ainda tem as complicações, né, das questões. Você vê que é muito mais complexo do que isso, Jana, porque, na verdade, a indústria farmacêutica, eu estou falando também de antibióticos, né? Entrando na nossa seara, né? Todo mundo agora, né? O boom agora, depois das bactérias multiresistentes, das cândidas auris e por aí vai, todas as KP6, zilhões de KP6, é tipo assim, cadê o novo antibiótico para ser liberado? E, na grande maioria, quando é liberado, mesmo que seja depois de 10 anos de estudo, ele está sendo estudado ainda. Esse é o principal. Né? Demora uns 10 anos para você conseguir liberar o medicamento. Eu nunca vou esquecer quando a streptogramina chegou, né? E todo mundo falou assim, agora resolvi, gram positivo, multiresistente, vou matar tudo. Em 2 anos, a streptogramina já era, foi pro saco. Aí começaram vou fazer o spoiler. Quando surgiu a penicilina, penicilina, 2 anos depois já tinha resistência. A dalfoquinopristina veio... A penicilina foi a primeira. Não, a dalfoquinopristina veio assim, sou super-homem. Durou 2 anos. 2 anos. E agora, aí eu vejo nos congressos, né, o pessoal bota lá as novas drogas que estão vindo, e fica todo mundo, quando é que chega?
Aí quando é que chega? Está nos Estados Unidos, mas vem para onde? E ainda está sendo testada, né? Ainda mais o FDA. O FDA ele só vai liberar quando 99% tiver testado. Mas tem 1%. E quando vier para cá, a Anvisa vai testar de novo, ela vai tentar liberar de novo. Sim, ainda tem isso, né? De um tempo para cá, a Anvisa realmente ela teve uma isonomia lá com o FDA de não aceitar nada que o FDA não aprovou antes. Então, porque as regras são bem diferentes, né? O Brasil consegue ter algumas regras que nós temos um critério maior aqui que não tem lá, aí você vai para outro parâmetro lá, é maior do que aqui, então fica uma briga de cálculo. Mas existe um relacionamento entre eles para saber o que já foi testado nos Estados Unidos e o que vai ser testado lá em Brasília. Vamos. Mas então, um outro exemplo que me lembrou agora é o uso de antiácidos com qualquer medicamento. E aí vou falar de uma forma geral mesmo. Antiácidos atuam no estômago, né? Para diminuir a acidez, para melhorar a digestão, de uma forma geral. Eu diria que 99,99% dos fármacos necessitam passar pelo trato gastrointestinal para ter algum tipo de processo. Não vou falar 100%, porque em biológicas nada é 100%, né? Sempre tem uma exceção ou outra. Mas se eu mudo esse perfil ácido do meu estômago, eu estou mudando o perfil do medicamento. Porque quando eu fui lá, como fabricante, produzir esse medicamento, eu estava prevendo que o pH era 5, 3. Eu fiz todo o meu estudo com essa faixa de pH. Agora, tomei um antiácido, aumentei o pH, está quase básico, vamos colocar assim, eu estou subindo ali. Saiu da faixa que eu testei como fabricante, o meu processo já é diferente. E ainda digo mais, a conversão desse fármaco depois vai ser diferente, porque as moléculas interagem, tem a modificação da estrutura, às vezes o que deveria sair metabolizado como não tóxico, ele se torna tóxico. E aí volta para aquela cascata, vai atingir o fígado, vai atingir os rins, pode atingir o coração. Então, eu volto para uma cascata de consequências que foi só por eu ter praticado automedicação. Então, é um tema sério que não é levado em consideração em 90% dos casos que nós abordamos. E a automedicação envolve qualquer coisa, né? Eu coloquei exemplos aqui, e agora eu vou falar das entidades que fazem parte do ciclo de automedicação. Janaína, você não pode chamar essas pessoas para fazer isso aqui, não, Janaína. Eu estou começando a sentir uma dor no estômago já. Porque tudo que está aqui eu tomo. Aqui, ó. Pois é. Isso então, automedicação. Preste atenção. Pô, já estou sentindo uma dor aqui no meu lado direito aqui. Pô, eu vou até parar, vou até sair da live. Mas é exatamente isso. Que nem eu falei no início, é para alívio de sintomas. Então, Novalgina, o Neosoro, que todo mundo usa, e eu vou assumir que eu também uso. Eu posso até usar a desculpa de que eu sou farmacêutica, eu consigo me prescrever o Neosoro. Mas vocês conseguem ver isso sendo vendido sem nenhum problema. E aí eu destaquei aqui cloroquina, azitromicina e ivermectina, que são o foco pandêmico da situação. Existe uma regra aqui no micromeio, vou te dar um bizu aqui agora, que nós somos laicos. Então você pode fazer o que você quiser aqui. Mas tem 3 coisas que a gente não fala aqui, que é time, religião e política. Não vou entrar em política, não é nem questão de política. O meu problema é com o uso indiscriminado, porque beleza. A partir do momento em que você faz uso de um medicamento tá certo, sem você saber as consequências, você não está colocando em risco somente você. É isso aí. É você todos os outros. Concordo 1000%. E aí eu ainda coloquei um chazinho ali, porque o chá também entra em automedicação, o chá também entra como uso indiscriminado de medicamentos de uma forma geral. Qual é o problema? Você reparou que de um tempo para cá, de uns 5 anos para cá, os fitoterápicos viraram uma gama de produto de todas as grandes farmas? Sim.
Todas as grandes farmas hoje, ela tem um ramo, tem lá uma parte do marketing, uma parte do portfólio que é de fitoterápico. Vou fazer esse spoiler também. Valeu. O problema é fitoterápico, de uma forma geral, né? Plantas medicinais são mais fáceis de serem comercializadas do que um fármaco propriamente dito, um medicamento. Só daí você já consegue pensar no lucro de uma empresa que vai liberar um chazinho na lojinha da esquina, ao invés de liberar um antibiótico testado com anos e anos de produção. Mas um fitoterápico, ele ainda tem uma legislação menor do que um fármaco normal, digamos assim. O grande problema é que, e isso fez parte do marketing dos fitoterápicos, é que ele é de origem natural. Tem fitoterápico manipulado, modificado? Tem, mas no contexto é fitoterápico, então ele vem do natural. Se é então, natural, teoricamente, ele não faz prejuízo. mal. É isso aí. Se é natural, não tem prejuízo. Se o índio usa, não tem problema. Ninguém parou para estudar quais são as complicações dos índios, do povo indígena, na verdade. Ninguém parou para pensar quantos morreram por causa desse uso errado. E ninguém parou para pensar que o povo indígena também fez teste de qualidade de tudo que eles usaram. Fez um teste um pouco mais rigoroso, porque o amigo testava, morreu, então não pode tomar. É isso aí. Mas existiu esse teste. Isso é um dos testes, na verdade, de fármacos mesmo. Você faz a tentativa e erro, você administra e vê o que acontece. Porque você não vai conseguir adivinhar. Claro que hoje em dia, com a modificação, manipulação de moléculas, você consegue até imaginar, prever algumas questões. Mas, de início, se você está criando uma molécula do zero que eu digo assim, pegando da natureza e tentando modificar, você vai partir do pressuposto que eu não sei o que acontece aqui. Então, vou administrar. Claro que não vai ser em humanos, porque o comitê de ética vai em cima, mas geralmente em animais, você fala assim, agora eu vou analisar tudo o que acontece. E aí, o que eu tenho dali? Aí você começa a destrinchar. E no que fala aqui de automedicação, que seria justamente esses personagens, a automedicação raramente está associada à pessoa, somente uma pessoa. A automedicação é um ciclo. Então, eu vou de trás para frente. Artistas de TV, propagandas. Quantas propagandas vocês já não viram, assistiram, ouviram, receberam pelo Instagram até, em que fala assim, esse medicamento é muito bom para emagrecer, esse medicamento é muito bom para dor na coluna, esse medicamento é muito bom para tal coisa, faça uso. Tudo isso está ali. Por quê? Não é um profissional de saúde te recomendando e é uma indução da automedicação, porque ele também não precisa de receita. Então, você vai fazer uso. Isso envolve 16%, tá? Esses dados são do ICTF. Vizinhos, 27% da população. Por que vizinhos? E aí eu volto lá para a comunidade indígena para falar que é o eu tomei, funcionou e te recomendo. Esse é o papel do vizinho, nesse caso aqui. E também envolve os amigos, porque o vizinho, algumas pessoas não têm tanto acesso assim, não acreditam tanto, mas um amigo te indicando, você vai acreditar. E aí esse número aumenta para 41%. Se o seu amigo indica um medicamento, é quase 50%, gente. É muito próximo ali. E aí, quando chega no balconista da farmácia, eu vou quase arredondar para 50% ali. Esse é bom. Vai por mim que é bom. E é mais barato. Pois é. E aí ele ainda ganha um papel de que ele está no ambiente de saúde, porque, querendo ou não, a drogaria é um ambiente de saúde, ou deveria ser. Ele está cercado do alvo, que seria o medicamento. Ele trabalha ali há muitos anos, e é uma briga que todo farmacêutico vai bater na tecla. Ele não é um profissional formado. Ele só vende. Ele pode saber muita coisa relacionada à bula daquele medicamento, mas ele não teve farmacologia, ele não teve todo o estudo de química orgânica
de química farmacêutica, ele não fez nada disso. Ele é literalmente um balconista. É um pouco diferente do técnico de farmácia que fica lá, ele tem um pouco mais de conhecimento, ele tem uma formação relacionada, e mesmo assim ele não pode prescrever. Então, se o técnico de farmácia, que ele já é direcionado, não prescreve, por que o balconista, que nem formação tem, ele poderia? Mas o que ele ganha? Ele ganha pela experiência, pelo costume de estar trabalhando naquela região, naquela localidade mesmo, no bairro. E aí o farmacêutico perde um pouco do seu poder. E até mesmo, não vou puxar sardinha, mas o farmacêutico ele acabou perdendo um pouco do seu papel mesmo como profissional de saúde dentro da drogaria, porque acumula funções. O normal do farmacêutico seria, se você chegar na farmácia hoje, numa drogaria hoje, você pode entrar lá e falar assim, eu gostaria de falar com o farmacêutico. E ele tem que te atender. A gente sabe que não é assim. Não é assim. Raramente. Principalmente em drogaria grande, Ele está ocupado, ele saiu, ele volta depois do almoço. É mais ou menos assim. Exatamente. Mas eu acho que a presença e a permanência melhorou muito, né, do farmacêutico dentro da a legislação tem melhorado, né? Isso, porque foi regulamentado. Não, é só para a gente colocar aqui essa questão também. Né? A legislação se tornou um pouco mais rigorosa, mas eu não sei se Isso. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento desse papel do farmacêutico e do conselho. Se a gente falar daquelas, e quase que eu falei o nome aqui da farmácia, se a gente falar da rede, você viu que isso é a rede farmacêutica grande, acho que ela sente mais a legislação, e aí quando você vai na cadeia grande, é mais arrumadinho. A coisa é mais, tipo assim, existe a farmacêutica. Agora, se você entra 2 ruas para dentro na farmácia de bairro, do seu Zé, já era. Aí já era. Na verdade, as grandes redes, elas se apoiam no fato de que nós temos um mercado superfaturado. Então, se ela perde um farmacêutico, tem outros 50 sendo formados que vão precisar de trabalhar ali. 90%, 99%, ainda diria até, dos profissionais formados, eles vão para a drogaria. O primeiro. Ele pode assinar várias farmácias ao mesmo tempo? Desde que ele tenha o horário disponibilizado. Perante ao conselho. É bem capciosa. Então, perante ao conselho, você tem que estipular falando quantas horas você trabalha em determinada farmácia. E mais que isso, o conselho fiscaliza ainda o tempo de transporte. Então, eu não posso assinar. Eu, particularmente, não trabalho em drogaria, tá? Mas eu não posso assinar que eu fico de 7 a meio-dia em uma farmácia, que é, por exemplo... Na Fiocruz? Na Fiocruz. E vai para o recreio. Exatamente. Eu não posso assinar que 1 hora eu vou estar na Barra. Eu não posso fazer isso. Porque quando o conselho vier em cima do meu registro, eu falo assim, como é que você chega lá em 1 hora? Me explica. E aí você tem que faz como se fosse um processo mesmo. Mas o conselho faz isso? Faz. Realmente ele faz isso? Faz. Só que nós temos o problema de alguns profissionais, eles registram o horário errado. Então, ao invés de chegar a 1, coloca que chega a 3. Pode colocar e aí assina. Ou então é 24 horas. Mas você tem que provar que você está lá 24 horas. Então, você só precisa... na faculdade, acabam chamando de assinacêutico, né? Porque como é que eles avaliam esse registro? Pela assinatura do farmacêutico dentro do ponto da farmácia. Se eu chego lá 3 horas, assinei como 1 hora, eu estava ali. Certo? E aí, qual é o problema disso? Se eu, como farmacêutica, não estou ali tomando conta do meu balconista indicando o medicamento, e eu estou com um acúmulo de funções, eu não estou na frente para lidar com o meu paciente, fazer o que nós chamamos de atenção farmacêutica, eu não tenho controle nenhum da minha farmácia. E é o que acontece na maioria dos casos, infelizmente. E, ao mesmo tempo, já passou foi uma notícia recente até, né, foi bem divulgado, que o balconista, ele deu um medicamento para uma paciente, mas ele entendeu errado
a letra do médico e ele deu um medicamento trocado. Não sei se vocês chegaram a ver esse caso. Quem sofreu o prejuízo foi o farmacêutico. Porque quem tem que fazer esse tipo de associação é o farmacêutico. Se fosse, aí o Conselho de Farmácia, inclusive, saiu em defesa do profissional dessa drogaria, alegando que não foi o farmacêutico que atendeu, porque não é obrigatório que todos os clientes sejam atendidos pelo farmacêutico, né? Mas não foi o farmacêutico que atendeu, então ele não pode ser penalizado porque o médico não deu uma receita legível. Mas, se fosse o farmacêutico, ele saberia que o medicamento que foi dado não era para a clínica que estava sendo estipulado na receita. É o tipo de conhecimento que nós temos, o balconista não. Então, fica aí o perigo, porque o farmacêutico ele quase perdeu o registro dele e o diploma. E aí, a partir do momento que ele perde o registro, ele não pode mesmo. O cliente, se eu não me engano, foi um tratamento para um bebê. E o bebê, eu não sei se chegou a óbito. Tá vendo? Foi bem grave, assim. Foi uma complicação muito, muito absurda. Né? E deu conflito entre o conselho médico e o conselho farmacêutico. Teve o embate aí dos dois, porque de quem era a culpa, afinal de contas? Do farmacêutico que não tomou conta, do médico que fez uma receita que não era legível adequadamente, do balconista, do dono da farmácia, porque farmacêutico raramente é dono de farmácia. Na verdade, é mais um indivíduo que pensa no lucro, né? É um negociante. Né? Então, ele quer mais o lucro, ele quer que você venda um medicamento mais caro e não o mais adequado. Então, qual é o risco aí? A gente tem a participação aqui da Microbiologia Clínica Brasil, mas é o Lucas que está participando com a gente nesse endereço, e ele coloca aqui, ó, já vi farmácias, só que menores do que essas de rede, em que o funcionário receitou e forneceu antibiótico. Muito perigoso isso. Enfim. Olha, antibiótico é realmente, como eu falei, um tema polêmico, né? Porque antibiótico tem que ter receita para você. Na teoria, a rede grande, e isso eu posso atestar até, que realmente pede, pelo menos nas redes grandes. Na farmácia grande, ela realmente é bem, tipo assim, eu posso falar porque eu já tentei. Tipo assim, eu preciso muito desse antibiótico, e tipo assim, não há jeito, não tem como sem receita. Então, tipo... E se eu falar que anticoncepcional precisa de receita? Oi? Desculpa? Anticoncepcional precisa de receita. Quantos você já viu sair com receita? E aí eu falo ciente mesmo. Você pode pedir no delivery da farmácia. Não vão te cobrar receita. Na rede grande, acho que não. Na rede grande. Na rede grande, ele vai perguntar cadê a receita? De antibiótico. De alguns de antibiótico. Alguns. De antibiótico. Alguns. Essa propaganda a gente não faz. Demanda receita. Olha, é complicado, não viu? Billy, essa propaganda a gente não faz. Não estou fazendo propaganda. Não, a gente lembra, não, é porque a internet sabe como é, né? Não, sabe como é a internet, né? É complicado também falar aqui, mas a gente lembra que a Lilia disse que o outro... Tá certo. Lilia, só voltando no teu gráfico aqui, aonde fica a tia do Zap? Tia do Zap, medicações, enfim. Tia do Zap é família? Tia do Zap é família. A tia do Zap geralmente é aquela tia que sabe tudo, já teve tudo, já passou por todas as doenças. Não, é só ela sabe o que aconteceu ontem na Alemanha, manda a comunicação, aconteceu ontem na Alemanha. Aí você, nossa, que comunicação. Fake news divulgando assim, bombando. E é por isso até que chega em 68%, né? Porque o familiar... E não precisa nem ser indicação de um familiar. Às vezes eu vi o meu tio que estava com uma infecção e tomou. E funcionou. Então agora eu vou tomar também. Só que nem a Janaína comentou, cada indivíduo é um indivíduo, né? É isso aí. E aí? Bom, aqui é só para ter um panorama, né? Então, a maior parte dos medicamentos que são associados à automedicação são os analgésicos. E aí,
vamos falar de dipirona, né? Porque quem nunca tomou uma dipirona quando estava com dor de cabeça? Entra aqui. Tanto que, em questão de sintomas, dor de cabeça é majoritário, é o que todo mundo faz. E o que nós vemos de verdade? Aquilo ali é o quadro clínico do homem moderno, ali na direita, que você mostrou. Se você pegar o homem moderno, o Homo sapiens, que trabalha numa empresa, num computador e dirige todo dia, aquele cara que pega carro, tudo isso aqui ele tem, tudo. É isso aí. Tudo, eu. E o que nós vemos atualmente? A farmácia ou a drogaria, ela deixou de ser um estabelecimento de saúde e passa a ser um comércio. Então, nós temos prateleiras fora do controle do profissional com medicamentos. O próprio Redoxon, que você comentou, pode ser sem nenhum contato com o farmacêutico, sem nenhum contato com qualquer profissional. Na verdade, você chega no balcão, pega e vai. A Novalgina, um Apracur, um Tilenol, tudo isso está exposto. E por que nós temos essa cultura? E não é só aqui no Brasil, não, tá? Tem essa cultura lá fora também. Eu acho que aqui ainda é menos pior, porque quando você vai no Walmart nos Estados Unidos, tem uma pancada de medicamento que aqui no Brasil não está no mercado. Sim. Então, a Anvisa controla até. Melatonina no Brasil é controlado. Lá fora, você pode comprar 10 quilos de melatonina e está no Walmart. E nós ainda temos o problema que foi comentado no chat aqui, que eu esqueci, acho que é Vitor que você falou, né? Que é da receita. Porque na drogaria pequena, de bairro, onde você conhece o profissional que está ali trabalhando, você não precisa de receita. Quer dizer, você precisa, mas com ele, teoricamente, ele dá um jeito. Só que vou adiantar, toda farmácia tem que fazer um registro de todos os medicamentos que foram liberados com e sem receita. Eu, inclusive, abordei isso na dissertação e eu trouxe o dado para vocês verem. Tem subnotificação em níveis gritantes. Por quê? Se eu estou pegando um antibiótico na farmácia com um colega meu, eu não usei receita. Como é que ele deu baixa? Existem casos, assim, absurdos, e aí envolve, claro, ética profissional, que é um grande problema, em que vendem a receita para você fazer uso de um medicamento. Então, isso é um erro, um problema que, quando você associa com a automedicação, nós não temos nem ideia das consequências ainda, de todas, né? E aí, só para deixar assim por alto, nós temos alguns problemas relacionados, né, à automedicação. Então, nós temos a interação medicamentosa, que eu comentei antes, mascaramento de doenças, porque vou assustar um pouco, me desculpem, mas uma dor de cabeça pode não ser necessariamente uma dor de cabeça, pode ser hipertensão. O sintoma, ele vem de uma doença. Então, qual é a doença? Às vezes é só uma questão física mesmo, nossa, cansaço, estresse, dor de cabeça, ok. Mas e se for uma hipertensão, se for até mesmo um tumor? Existem relatos. E se você está constantemente trabalhando com uma dipirona, com uma Novalgina, tentando reduzir esse sintoma, você não vai ao médico fazer um diagnóstico. E, ao mesmo tempo, alguns medicamentos eles alteram seus padrões laboratoriais. Então, o exame de sangue, exame de urina, entre outros exames de uma forma geral, inclusive os de cultura de bactérias, né? Se eu não tenho o parâmetro certo, eu faço um diagnóstico errado. Vou puxar para o antibiótico. Se eu tenho, se eu coleto uma amostra após o uso de antibiótico, eu não vou ter certeza que aquela bactéria vai crescer. Se ela crescer, caramba, ferrou, já é resistente, então já é outro problema. Mas a chance de eu dar um falso negativo, de eu dar um resultado errado, é muito grande. Além disso, efeitos colaterais e dependência. Dependência envolve muito, principalmente antidepressivos, né? Já tenho o costume de falarmos do desmame, né? Quando você termina um tratamento com antidepressivo, porque o seu organismo, o seu cérebro se acostuma com a presença daquela molécula para fazer o papel que deveria ser dele. Então, você passa a ter dependência daquele fármaco. Além disso, agravamento da doença, porque se você está mascarando, você está facilitando o avanço dessa doença. Intoxicação.
Resistência microbiana, e aí resistência microbiana envolve bactéria, fungo, alguns vírus que já são identificados como resistentes aos tratamentos, protozoários, parasitos de uma forma geral. Todo micro-organismo vai ser resistente em algum momento, em alguma instância. Isso é um ciclo natural da vida. Nós só aceleramos ele. Alteração do efeito, então, que nem eu comentei até do anticoncepcional. Alergias, isso é muito comum também, por exemplo, dipirona, muita gente é alérgica a dipirona. Alguns antibióticos, as pessoas são alérgicas. Quem nunca conheceu uma pessoa que era alérgica à penicilina e não pode fazer uso, né? E até mesmo a morte do paciente, que aí já é o estágio final, já não tem mais como trabalhar. E aí, falando rapidamente aqui do SARS-CoV-2, só para fazer um contexto, uma transição de uma informação para outra, eu, inclusive, trouxe essa figura aqui de baixo hoje. Eu adaptei hoje essa figura para facilitar, porque a transmissão do SARS-CoV-2 ela já está sendo estudada por mais vertentes, né? Além do próprio morcego, alguns animais como cavalos, gatos, cachorros, porcos, coelhos e o pangolim, e aí pode ser por consumo, pode ser só pelo contato, mas nós temos principalmente o contato direto, pessoa a pessoa, e foi isso que ocasionou a pandemia, né? Essa explosão de casos. Por quê? Além disso tudo, eu posso ter o contato de objetos e superfícies contaminadas. Então, eu tenho um grande amigo que, em uma das aulas que ele ministra, ele aborda muito sobre como a gente encosta em micro-organismos o tempo todo. E se você parar para pensar nisso, o seu celular é muito sujo. O celular está em contato com muitas superfícies o tempo todo, inclusive com a nossa. Falamos sobre isso essa semana aqui, celular. Quando você pensa nessa superfície, o SARS-CoV-2 ele consegue ficar muito tempo viável numa superfície do tipo. Eu pego meu celular, empresto para alguém, eu já estou ajudando na transmissão desse vírus. Claro, vai envolver gotículas contaminadas, que seria, por exemplo, oriundas da tosse, do espirro, ou até mesmo falando. Lília, isso é bem legal, a gente bater nessa tecla de novo, nesse tipo de transmissão, porque qualquer vírus selvagem, o fluxo é o mesmo. Sim. Qualquer um, inclusive aqueles que a gente não descobriu ainda. Que tá lá Olha, no meio... esse que nós não descobrimos ainda é um papo... Aquele que tá lá... Não, eu adoro esse papo de vírus selvagem. Tá? Ele tá ainda lá no meio da Amazônia ou tá lá no meio da África. Em algum momento vai ter Vai explodir. Certeza que vai. Alguém vai se contaminar, aí você tem... Né, a contaminação pode ser de uma aldeia, de uma cidade, de um continente ou do mundo inteiro. A gente não sabe. Mas, sem querer botar um terror em todo mundo, mas quando você pega o assunto vírus selvagens, é só você botar na internet, bota no Google, vírus selvagens. Vai vir tanta coisa de um monte de vírus que você não sabe, né? E transmissão por morcego, rato, pangolim, pombo, lagartixa, cobra. Sim. Na verdade, os vírus zoonóticos, os micro-organismos zoonóticos que envolvem essa transmissão por animais, o potencial pandêmico deles é absurdo. Porque, na verdade, eles são os pandêmicos, né? Eles são os que conseguem fazer isso. Porque eles se adaptam a muitos hospedeiros, né? E quando a gente fala do SARS-CoV-2, ele já estava na natureza, já existem relatos dele na natureza, tanto que nós tivemos o SARS-CoV-1 anteriormente, né? Mas como é que a gente chegou nele? De início, a cepa original, e aí quando eu falo de cepa original, eu falo do que começou lá na China, né, em novembro, dezembro de 2019, um indivíduo infectava 2 ou 3. Como é que isso virou pandemia? Eram 2 ou 3. Mas eram 2 ou 3 aqui. A outra pessoa também teve contato. Teve o marco zero, mas foram muitas pessoas entrando em contato. Eu lembro lá em 1900 e bolinha, quando eu tive a primeira aula de virologia na faculdade, que o coronavírus já era falado, mas todo mundo falava assim, não, mas o coronavírus está lá no ratinho, está lá naquele tipo de rato, lá no Atacama,
Não, ele está lá no meio do buraco da Atacama. Fica tranquilo que coronavírus ele é estudado, todo mundo sabe, mas nunca vai chegar na gente. E aí? Inclusive, os morcegos, eles são grandes reservatórios. Se você pegar um morcego para É o rato de estudar, asa, a né? quantidade de vírus que tem ali é absurda, é É o imensa. rato de asa. Só que a maioria desses vírus, eles não conseguem infectar humanos ainda. Vou deixar esse ainda no ar aí, porque realmente é o fato. E foi graças a essa transmissibilidade, essa capacidade do SARS-CoV-2 de se espalhar, que surgiram as variantes, que é a modificação do genoma do vírus, que faz com que ele se torne mais transmissível, mais letal, mais resistente ao ambiente. Ele consegue, é a forma dele, vou botar entre aspas, de se adaptar, né? Então, nós tivemos a alfa, beta, gama, delta, e agora a gente está na Ômicron e continua na Ômicron. Na verdade, desde que a Ômicron surgiu, ela continua em alta. Por quê? Eu trouxe gráficos aqui, eu abordei esses gráficos na minha dissertação também, mas a variante Ômicron, ela é com uma letalidade muito baixa, mas a transmissibilidade dela é altíssima. Por quê? Para o vírus, o hospedeiro morrer não é benéfico. Ele precisa do hospedeiro para continuar circulando, né? E o que isso levou? Só desse gráfico aqui, vocês conseguem aqui ao fundo, isso daqui é a curva de casos de Covid-19 por dia, tá? Desde que surgiu lá em janeiro de 2020, que os casos começaram a aumentar, até dezembro do ano passado. É assustador. Concordo. Aqui é a curva de óbitos. Aqui são os genomas, né? Então, eu tenho aqui a gama, a delta e a ômicron aqui, em uma cor mais próxima da curva. O que aconteceu? O vírus ele se adaptou para ele ser mais transmissível do que letal. Só que com essa transmissibilidade, com esse boom de casos, com a quantidade absurda de mortes que nós tivemos no início, a população começou a procurar alternativas. Qual foi a alternativa? O kit Covid. E o kit Covid, eu risquei aqui, tirei a questão do governo, só que ele foi divulgado pelo Ministério da Saúde porque existiram alguns relatos de que funcionava. E aí eu só trouxe essa informação por quê? Quando começaram os estudos, realmente tinha alguma eficácia in vitro. O que é o in vitro? É o fato de que funciona no laboratório. Mas cada pessoa é uma pessoa, e sair do laboratório e chegar para o ser humano é completamente diferente. Então, já existem estudos, artigos falando sobre a história do kit Covid, né, no Brasil, e veja bem, é recente, é 2021, começou o kit Covid em 2020, então, com um ano a gente já estava falando de, olha, o problema do kit Covid vai dar muito problema, vai dar a consequência, a gente não consegue ainda identificar, mas as evidências da sua efetividade eram muito ruins. Era uma qualidade muito baixa. Só que no desespero, frente aos casos e óbitos de Covid, eles começaram a divulgar isso. Então, foi um compilado, né? Foi a evidência científica de baixa qualidade, porque as revistas liberaram todos os artigos, então você podia publicar sobre Covid, assim, tudo que você quisesse publicar de Covid. E aí tem o lado bom e tem o lado ruim, porque o lado bom é que você aumenta a divulgação científica sobre isso, o lado ruim é que você aumenta a divulgação científica de coisas ruins, né? Não teve uma análise crítica tão boa assim, então eu conseguia... Muitas vezes o caso era associado a, por exemplo, um relato de caso que um médico usou a ivermectina no estado tal e funcionou. Mas ele usou a ivermectina e outros tantos medicamentos. Às vezes o sistema imunológico daquele paciente conseguiu dar conta, mas foi associado à ivermectina. Isso começa assim, um estudo realmente começa assim. O problema é quando não tem o restante do embasamento para você continuar fazendo. Até porque, para você liberar um medicamento, uma vacina ou qualquer tipo de tratamento, existem fases de estudo. Então, de início, você começa vendo tolerabilidade, ou seja, se o paciente, o indivíduo que está sendo testado, ele consegue tolerar aquele medicamento no corpo, quais são os efeitos, qual é o problema, se é seguro
porque não adianta nada eu liberar um medicamento que vai curar uma doença, vai matar de outra em uma semana. Depois desse período, eu começo a ver a população-alvo. Por quê? Eu não posso expor uma população que está doente, porque eu estou falando de um tratamento, a um medicamento que eu não sei se ele é realmente eficaz para aquele foco. Então, eu começo a trabalhar a farmacocinética, a eficácia desse medicamento na minha população-alvo. Aí eu abordo e abranjo mais populações, que são os estudos randomizados. Eu passo a usar o placebo, eu passo a usar um estudo mais multicêntrico, eu pego vários polos para estudar, e aí eu levo para a fase 4, que é quando toda a população vai ser testada. Como é que toda a população vai ser testada? Eu libero para comercialização. Mas está sempre com a ressalva de que estamos fazendo o teste em fase 4. Tanto que na vacina foi muito falado, né? Tipo, a vacina tal está em fase 4, fase 3, então foi aprovada de forma emergencial. Por quê? Ela teve atividade na fase 3, ela foi boa em níveis alarmantes de Covid. Era isso ou aumentar o número de mortes, o número de casos. Então, levou para a fase 4 para poder tentar segurar a onda dos casos. Tá? E quando eu falo onda, é onda mesmo, envolvendo esse sobe e desce diário ali, mensal. Tá? Efeitos adversos do kit COVID. Na verdade, a cloroquina ela é um antimalárico, ela é usada para afecções reumáticas, artrite, lúpus, entre outros tratamentos. Existe relato, vão me perguntar, já perguntaram, existe relato de atividade antiviral? Existe. Mas não significa que, por funcionar, por exemplo, para influenza, vai funcionar para coronavírus. É uma ideia de estudo? Tem uma atividade contra o vírus X. Vamos testar para o vírus Y. Ok. Mas, de novo, eu volto lá para a fase 1, começo a trabalhar essa informação. Tem que ter estrutura de lançamento. Exatamente. Jana, eu prometo que eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada, que se eu começar a falar, não vai dar certo isso. Então, concordo com você. Foi entubado. Isso aí foi entubado. Alguém chegou e falou assim, vamos fazer... Não vou falar mais. Não, mas existem muitos estudos sobre a atividade. Muito mais da ivermectina do que da cloroquina, para ser bem sincero. A ivermectina, por sua vez, ela é um antiparasitário. Então, ela funciona contra parasitose. O famoso verme, né, que todo mundo fala. Trata verme, trata piolho. Funciona. Qual o problema da ivermectina no kit COVID? Que eu ouvi, me falaram, mas a gente toma antiparasitário todo ano. Qual o problema? O problema foi a dose. Porque não só divulgaram a ivermectina como eficaz, mas numa dose muito além do que ela é preconizada. Então, o impacto dessa dose no nosso organismo foi muito maior. E o fabricante da ivermectina... Na verdade, foi automedicação, né? Assim, foi muito mais automedicação. Foi quase o vizinho, o vizinho falando, né? Mas não foi o vizinho, Jana, foi um cara na televisão. Eu sei. Não, mas para mim era o vizinho, aquele cara lá é o vizinho, entendeu? Chegou e falou, o vizinho. Não mora perto da cadeia? Mas o problema, gente, é que, na verdade, o Ministério da Saúde ele usou esse respaldo científico que não tinha uma qualidade tão grande. Mas era, de fato, emergencial. Era um momento que eles precisavam de um tratamento, eles precisavam achar uma solução. Né? E a solução do momento foi a ivermectina. Eu acho assim, a gente está aqui falando de automedicação e a gente está falando de... Vamos colocar automedicação, vamos em parte. Eu acho que passa a ser uma automedicação, eu acho que, porque assim, não foi prescrito por médico, né? Teve muito médico alguns prescreveram na ideia do que foi falado, né? Também, então, assim, mas na verdade... como porque, os médicos eles não costumam chegar na base acadêmica de saúde científica, né? Na base científica, para pegar essa informação, conforme eles foram atingindo
essa informação mesmo, esse artigo publicado, é um artigo publicado, é um estudo, é alguma questão que foi feita. Eles não vão avaliar totalmente a qualidade, até porque eram muitos casos de Covid, eram muitas pessoas morrendo. Então, se está funcionando para o fulaninho, eu vou tentar aqui também. Foi isso que aconteceu. Sim. E aí caiu no fato de que teve o respaldo do Ministério da Saúde, teve a divulgação do kit Covid propriamente dito, que também envolvia azitromicina, que é um antibiótico, e aí é usado para combater bactérias, e estava sendo usado no tratamento de um vírus. Sim. E aí a consequência começa a piorar, né? Eu trouxe até algumas consequências, inclusive, já relatadas, mas acabou que virou uma bola de neve, e quando teve que controlar a informação, quando o Ministério da Saúde identificou a falha da qualidade desses estudos, aí passou a ser automedicação. Porque já não tinha mais, no início estavam prescrevendo, estavam divulgando. Quando eles identificaram que de fato não tinha atividade, os estudos que estavam acontecendo em fase 1 e fase 2, por exemplo, não tiveram a eficácia esperada, o Ministério da Saúde voltou e falou assim, não pode mais usar kit Covid, está errado. Só que aí já tinha a divulgação da população. E aí a gente já passa para a família, para o amigo, para o vizinho. É um movimento de gado, literalmente, de que um vai falando com o outro, é movimento de... Questão, na verdade, teve uma questão política também, né, Lília? A gente não pode deixar de comentar que a indústria farmacêutica... Não, eu preciso falar, porque assim, a gente tem pessoas aqui assistindo a gente está conversando sobre o estudo científico, Quem era sério saiu fora. Então, mas no início, como ela disse, né, a Secretaria de Saúde, né, o Ministério da Saúde, como ela disse no início, tinha que fazer algo e optou por um kit, na verdade, mas como automedicação, sem saber muito, sabia-se pouco ali o que poderia, porque ninguém conhecia o vírus, né? Ninguém sabia quem era, né? O que fazia. Os médicos não tinham, e as pessoas morrendo. Então, assim, foi no desespero, acredito eu. Mas a gente sabe também que tudo que envolve a questão farmacêutica tem a questão econômica. Né? Mas tem então, vou defender a indústria farmacêutica. Não, estou falando no geral, estou falando no geral. Porque no caso da pandemia do kit Covid, a indústria responsável, não vou citar nomes, mas a indústria responsável pela ivermectina e pela cloroquina foi a público dizer que não era eficaz. Sim. Eles abriram porque começaram a abrir relatos que eu coloquei mais para o final. Não, tudo bem. Eu coloquei só numa maneira geral, até para as pessoas que estão assistindo a gente, que não entendem, que não são do ramo, que existe essa questão, né? Existe essa questão, como você disse, se tem uma pandemia, né? Porque não foi uma epidemia, uma endemia, não era uma coisa conhecida. Se faz o que for necessário para salvar vidas, né? E assim, foi feito de uma forma emergencial, vamos dizer assim, né? Mas existiu também uma questão política. É só essa questão que eu gostaria de falar, que isso existiu. Mas, assim, o micromeio, nesse aspecto, o Marcos está falando, não vou falar, não estou falando nada. Porque, assim, a gente não entra nesse assunto no micromeio, porque a gente é imparcial em questão partidária. Não vou nem falar de política, porque política a gente faz aqui. Política é da educação, política é saúde, política é conhecimento. Científico é política. Então, assim, mas a gente não é partidário. Então, a gente passa essa fase, né, e só fica a ideia, que eu acho que é da palestra, de ser automedicação, né, no momento, para a gente ficar ciente de que todo momento que uma medicação é dada sem um consentimento científico, não estou falando desse kit não, tá? Agora eu estou falando para o pessoal que está assistindo a gente, né, e você pode complementar, por favor, Lília, seria uma automedicação, né? Resumindo tudo o que você falou, né? O que é uma automedicação? Tudo aquilo que não foi cientificamente comprovado e ainda assim, como você mesmo disse, pode ter complicações e que a gente não deve fazer. Por isso a gente não deve fazer, né? Fazer a automedicação. Mas só complementando, pode, teve claro. prescrição médica, sim.
Sim, não, isso Muitos teve, médicos sim. prescreveram. Então, Sim, o sim. embasamento também veio da comunidade médica. Não estou Sim, falando mal da sim. comunidade médica, tá? Não, sim, mas teve teve, então, mas embasamento médico. teve. Não, eu sei de médicos que fizeram. Mas vamos deixar essa questão, que é como eu falei. Então, qual é o problema do kit COVID? É, obviamente, o uso indiscriminado e a chamada resistência microbiana. Contextualizando, basicamente, aqui o que seria essa resistência, nós temos micro-organismos que são sensíveis ao medicamento, então você faz uso desse medicamento e o organismo ele sofre com a ação e acaba morrendo ou sendo inativado, como é o caso dos vírus. E o antibiótico ele vai fazer uma pressão seletiva e, consequentemente, os sensíveis morrem e os resistentes se mantêm. Resistente vai ser aquela que consegue se manter no meio, mesmo com a presença do antibiótico. Falando de bactéria propriamente dita, esse gráfico aqui ele mostra algumas cepas bacterianas resistentes. Quanto mais escura a cor, maior a resistência. Dentro da UTI e fora da UTI. Fora da UTI, nós temos um perfil de resistência diferente. Mas quando nós falamos de dentro da UTI, que é onde nós encontramos maior parte dos pacientes de Covid-19 nos hospitais, né, a coinfecção bacteriana foi grande. E essa coinfecção ela já tinha relacionada à resistência, né? Então, nós temos também as bactérias que podem ser multiresistentes, ou seja, elas são resistentes a diferentes classes desses antimicrobianos, e as pan-resistentes são resistentes a todas. E aí volta o que o Marcos tinha comentado. O que a gente faz quando chega não tem tratamento? O que a gente faz? Cadê o antibiótico novo? Cadê? Não tem. Até porque a bactéria, o vírus, eles se adaptam muito mais rápido do que a gente produz um antibiótico, um antimicrobiano. Até nós conseguirmos liberar um fármaco, eles já se adaptaram. Por quê? Não importa qual é a molécula, eles já tiveram contato em algum momento. Eles estão há muitos anos na Terra. Então, se teve uma molécula parecida numa planta que ele entrou em contato, ele já tem uma noção do que é aquela molécula, ele já sabe mais ou menos como se adaptar, né? E isso é um grande problema, porque muitos estudos para antibiótico contra bactéria mesmo, eles foram interrompidos porque dentro do laboratório já apresentou resistência. Eles estavam estudando para liberar e teve resistência, falou assim, já não dá mais para usar. Espera aí, volta que a gente vai ter que testar de novo. Só que isso na pandemia, com o avanço Qual é o problema, né? Na verdade, aumenta o custo, aumenta a morbidade, diminui a chance de cura desse paciente e aumenta a mortalidade, porque se eu não tenho tratamento, essa pessoa provavelmente vai a óbito, né? Não importa gênero, cor, raça, não importa nada disso, a bactéria vai acometer independente. E ela, sendo resistente, não tem como você fazer o tratamento. E aí eu vou puxar a sardinha para o lado de que algumas pessoas já são alérgicas, algumas bactérias já são resistentes, e nós só temos 5 classes de antibiótico atualmente. Então, se eu sou alérgica a 2, eu estou usando a terceira, a bactéria é resistente a mais uma, as minhas opções vão acabando, né? Atualmente, existem mais bactérias pan-resistentes, cada vez mais, né? E aí, a OMS, em 2018, 2019, ela fez uma estimativa de que a resistência bacteriana ela conseguiria levar cerca de 10 milhões de pessoas a óbito em 2050. Atualmente, no caso 2019, né, envolviam 700 mil mortes. Isso era estimado. Só que isso foi antes da pandemia. Eles liberaram isso antes da pandemia. Com o uso indiscriminado dos antibióticos, a tendência é esse número aumentar. A OMS já lançou uma nota falando sobre como nós não conseguimos mais ter certeza que é só 10 milhões. Nós já não conseguimos mais. E, inclusive, essa tabela aqui esse quadro, na verdade, é de um artigo que eu publiquei junto com a Joseli. E, na verdade, temos todas as classes de antimicrobianos sendo utilizadas durante a pandemia. Foram utilizadas, né? Porque agora teve uma redução muito boa, graças a Deus. Mas quando eu falo, esses dados também são da minha dissertação, quando eu falo da venda
de antimicrobiano, eu dividi em triênios, né? Então, antes da pandemia e durante a pandemia, durante seria 2020 a 2022, teve mais de 1 milhão de unidades vendidas, a mais de um triênio para outro. E aí, algumas discussões envolvem, por exemplo, a revisão urgente desse uso de antibióticos, a contaminação de estações de tratamento de esgoto, a superexpressão de alguns mecanismos de resistência das bactérias. Então, isso está fazendo... A pressão seletiva está aqui, está nessa venda exacerbada, né? Mares e colaboradores, em 2022, isso, considerem que a pandemia tinha 2 anos apenas, né? Eles já identificaram que teve aumento da resistência bacteriana durante a pandemia. Nós ainda estávamos comercializando, tá? E já teve também, obviamente, a descrição do uso exacerbado dos antibióticos como prevenção e como tratamento da Covid-19, mesmo sem necessidade. Uma questão que eu preciso abordar aqui é que, de início, a pneumonia causada pelo SARS-CoV-2 ela era muito semelhante a uma pneumonia bacteriana. Então, a primeira escolha de qualquer médico, de qualquer profissional de saúde, foi entrar com antibiótico, justamente para tentar evitar, né? Então, nós temos essa questão aí que começou no iniciozinho dos casos mesmo. A pneumonia era muito semelhante. Ao comentário, me aparece aqui. Mas é muito cara de pau. Na verdade, foi um problema muito grande, né? E quando descobriram que era um vírus, quando identificaram o SARS-CoV, que fizeram toda a distinção da doença, tinha um risco muito grande de uma co-infecção bacteriana. Então, eles continuaram colocando o antibiótico como escolha de tratamento para evitar a co-infecção. Qual foi o grande problema disso? Nós perdemos o controle, porque era para um objetivo, as pessoas entenderam, porque o meu colega está internado, ele está tomando antibiótico enquanto ele está com Covid, eles não entraram em contato com o médico para saber que era para outro risco, e aí foi sendo disseminada essa informação. Então, na verdade, durante a pandemia foi um pool, né? Foi um conjunto de coisas que culminaram nesse uso indiscriminado. Lilian, e não sei se você vai falar na frente, ou seja, a gente está vendo aqui metade da laranja, que é justamente a automedicação do povo, em função disso, e uma exacerbação da terapêutica com antibióticos em função de desespero. Ponto. Então, nós temos 2 pontos do lado esquerdo aqui. A Sim. população procurando antibiótico porque a massa, todo mundo estava atrás. Os médicos tentando resolver um caso de pandemia e se usou tudo. Ou seja, eu vou usar um tanque para matar a formiga, mas eu tenho que matar a formiga. E aí eu tenho o outro lado da laranja, que é justamente aquilo. Eu faço até meio a culpa quando a gente entrou aqui na palestra, de que eu falei tanto de stewardship. Só que o foco da palestra não era esse. Realmente eu me empolguei aqui, porque quando você fala em antibiótico, eu me empolgo com a parte de gestão. Mas, e o outro lado? Você vai falar alguma coisa sobre isso? Ou o que você poderia falar sobre isso? Já que a gente tem o panorama atual, uma população que nos últimos 3 anos foi massacrada com um monte de remédio que não precisava. Os médicos prescreveram um monte de antibiótico que não precisava. A emergência, né, a imersão de micro-organismos que estão se tornando resistentes para tudo quanto é lugar, e o outro lado, justamente dentro do hospital, do ambiente do hospital, dos terapeutas, dos infectologistas, escalonamento, descalonamento. Como é que a gente consegue fazer isso num quadro atual de, digamos assim, de resistência em todos os níveis? Então, aí já está o problema que a OMS está avisando há muito tempo, né? A OMS já afirma que a resistência microbiana é um problema de saúde pública negligenciado há muitos anos. Uhum. Só que ela é literalmente negligenciada, porque você não dá a atenção necessária ao tema, de uma forma geral, né, em todo mundo. Só que como é que a gente trabalha isso no hospital? Aí vai do protocolo do próprio hospital, vai do posicionamento mesmo do profissional, porque você precisa do uso do equipamento adequado, você precisa do costume, da higiene, da prática mesmo adequada, que seria, por exemplo, lavagem de mãos, para você evitar a passagem do micro-organismo para todos os ambientes. Então, são questões mais, eu diria, educacionais.
porque, para todos os efeitos, a resistência ela é natural. É um processo que todo micro-organismo vai sofrer, né? Ele vai se tornar resistente em algum momento. A pressão seletiva não é só dos nossos antibióticos, não é só do que nós estamos utilizando. As plantas produzem antimicrobianos, os fungos produzem, tanto que a penicilina veio do fungo. Atualmente, uma gestão racional de antibióticos ainda dá certo? Ou realmente a gente precisa ter uma bomba H para resolver o que está resolvendo? Na verdade, nós precisamos da gestão. Nós precisamos da gestão para tentar diminuir os casos, para tentar segurar a previsão da OMS, mas impedir nunca vai impedir. Para evitar de ter que vir uma droga salvadora, como era o Cefiderocol. Mas não vem. Cefiderocol 2 anos atrás era super-homem e hoje em dia já não é tão assim. Peraí, mas ela não vai resolver tudo. Mas há 2 anos atrás estava de salvação. Então, mas essa droga salvadora ela não vem. Ela não vai aparecer milagrosamente. Porque assim como nós somos um indivíduo, as bactérias, os fungos, os vírus, eles cada um tem sua particularidade. Então, nada vai ser 100% eficaz. Né? Então, nós já perdemos essa batalha há muito tempo, a gente só está tentando diminuir as consequências dessa batalha. Essa que é a verdade. E quando eu falo da... Fala, essa que era a notícia grave? Tô aqui, porque eu falei, mais grave que essa, né? Não, agora, eu falei, meu Deus do céu, outra pandemia em vista, não dá. A Lilian falando agora, eu me lembrei agora do Dr. Paulo Neufeld falando dos fungos da HBO. Eu já estou professor também, cara, nosso futuro é o Cordyceps, para pegar todo mundo. Mas na verdade, os fungos estão em alta aí. Mas só para fechar aqui o raciocínio, para já começar a falar dessa notícia ruim, a ivermectina e a cloroquina, elas não eram de notificação compulsória pela Anvisa, até 2019, quando teve o boom do kit Covid, e a Anvisa viu que era necessário controlar a receita, né, a dispensação desses medicamentos. Mas só por aqui vocês já conseguem ver a grande diferença de comercialização, tá? Os antibióticos, por necessitarem de receita, eles tiveram um controle maior, por incrível que pareça. Mas ivermectina e cloroquina não eram passíveis de retenção de receita. Então, a comercialização era como se fosse a dipirona mesmo. Eu ia lá, comprava e podia fazer uso. E aí entrou a automedicação, porque a população entrava em contato com a farmácia, com a drogaria, com o profissional mesmo, não o farmacêutico, mas o profissional, o balconista, e fazia uso. Então, em julho de 2020, que começou a ser controlada porque o Conselho de Farmácia foi em cima. Então, o Conselho Federal de Farmácia anunciou a necessidade da gestão desses medicamentos, né? E aí, vou pular aqui, porque esses aqui são os efeitos colaterais possíveis, e em todas, cloroquina, ivermectina e azitromicina, envolve resistência microbiana. Só passando rapidamente sobre os fitoterápicos e plantas, a gente já acabou comentando, né, que não é por ser natural que é bom, que não tem nenhum tipo de malefício, né? E teve muita associação também, na verdade, alguns estudos já relatam que houve um aumento de consumo e venda de fitoterápicos e plantas medicinais durante a pandemia, porque quem não fez uso do kit Covid tentou achar um meio natural, e teve gente que fez os dois. E aí eu trouxe aqui 2 artigos que já começando a falar das notícias ruins, tá? Como eu falei, aquele quadro foi de um artigo que eu publiquei, que é esse daqui, da consequência do uso indiscriminado de antimicrobianos. É basicamente o tema da palestra, né? Eu fiz essa associação, foi durante o mestrado, então eu publiquei no ano passado, e já está desatualizado praticamente, porque nós já temos mais consequências, né? Isso vai atualizando um pouco mais. Só que em 2021 para 2022, eu e a doutora Joseli enviamos uma carta ao editor da Revista Brasileira de Análises Clínicas, falando sobre os riscos do uso indiscriminado de antibióticos durante a pandemia, porque nós ainda não tínhamos noção do quanto estava sendo usado. E, honestamente, não dá para saber com certeza o impacto disso, porque todos esses dados que eu mostrei, eles são subnotificados.
seja pela venda sem receita, seja pela falta de registro no sistema, seja pelo fato de que não chegou ao sistema propriamente dito, né, porque o sistema sofreu uma falha também, perderam alguns dados. Mas nós temos um gap de informação em que, mesmo que eu fale para vocês que teve mais de 1 milhão de unidades vendidas, foi muito mais. E se eu abordo isso em uma população bacteriana, né, sensível, eu estou selecionando as bactérias resistentes. Então, a consequência principal aqui, que eu trago para vocês, é literalmente a resistência bacteriana, porque os antibióticos foram muito utilizados e foram fármacos de primeira escolha e de última geração. Então, relatos de bactérias resistentes a todos os antimicrobianos já explodiram por aí, e bem rápido. E nesse artigo, nessa carta ao editor, nós chegamos a comentar falando que não tínhamos noção de quanto tempo levaria para afirmar, para mostrar as consequências de fato, né? Para nós termos os primeiros relatos. Na verdade, foi 1 ano. O uso foi tão grande, o impacto foi tão forte, que com 1 ano de uso indiscriminado, já teve o aumento de resistência. Foi só das bactérias? Não. Então, teve a OPAS já liberou essa notificação sobre isso em 2021. Então, lembrando, tem aí 2 anos, né, que seria início de 2020 até o final de 2021. Mas já tem a notificação da OPAS avisando que teve o aumento de resistência, de infecções resistentes a medicamentos. Ela não especifica a bactéria mais. Ela já está falando de infecções resistentes. Por quê? A ivermectina causou surto de sarna, de escabiose no Brasil. Não sei se vocês chegaram a identificar essa notificação, mas alguns casos, a sarna era quase isolada, eram casos muito específicos, no interior ou em alguma população muito sensível, né, à escabiose. Mas depois do uso indiscriminado da ivermectina, teve surto de sarna, teve surto de escabiose. E aí, quando foram avaliar, já não dava mais para tratar com ivermectina, então a associação é direta, né? Isso foi uma das relações, e não foi só no Brasil, foi fora também, né? Tem relato já externo. Além disso, e aí, como eu falei, tem outra notícia ruim, é que todos esses medicamentos, azitromicina, ivermectina e cloroquina, eles são metabolizados no fígado. Por isso que eu fiz aquele contexto lá no início, de qual é a consequência de uma metabolização no fígado. Porque com o avançar do kit COVID, relatos de hepatite medicamentosa foram sendo identificados. O que é hepatite medicamentosa? É quando o seu organismo não consegue mais metabolizar fármacos. Então, você sofre de uma hepatite, que é uma inflamação do fígado, né, uma alteração do perfil hepático, graças ao uso de medicamentos. Então, nós temos relatos médicos, até os próprios médicos já começaram a associar, onde o kit COVID foi relacionado à hepatite medicamentosa. Em muitos casos, fez necessário o transplante, filas de transplante, a fila do transplante propriamente dito no Brasil aumentou e muito graças a essa hepatite medicamentosa, mortes associadas. Teve também o problema aqui, por exemplo, do Estadão, que foi divulgado em março de 2021, então basicamente 1 ano de kit COVID, né? Teve paciente na fila de transplante de fígado e pelo menos 3 morreram, mas isso daqui é o que chegou até a notícia, né? Nós não temos ainda noção de quantos ficaram subnotificados, propriamente dito. E aí, apenas por questões de divulgação científica mesmo, teve o problema das fake news, que foram amplamente divulgadas graças à população da automedicação, que acreditou que funcionava e começou a circular essa informação. Então, é importante ressaltar que eram fake news, né? Eram problemas que circulavam principalmente por WhatsApp, e eu fiz parte de um projeto guarda-chuva que tentava desmistificar as fake news
com a mesma estratégia. Então, a abordagem era igual, era a mesma chamativa, era a foto, era o texto, era a mesma linguagem, e realmente funcionou, porque e aí esse é um problema que realmente envolve muito a população e a comunidade científica, não vou me isentar disso, mas muitas pesquisas são feitas, de fato, para comprovar todos esses problemas, mas nós não devolvemos isso para a população. Então, o que chega para a população é o que uma pessoa identificou. Então, se nós temos aqui 10 pessoas e uma acredita que funciona e divulga da forma adequada para a população, eu posso ter 9 falando que não, mas eu vou ficar lá no artigo publicado. E aí eu vou fazer propaganda das minhas meninas aqui, porque eu oriento algumas alunas na Escola Politécnica da Fiocruz, e elas vieram com esse tema para mim. Então, elas decidiram montar uma cartilha de uso racional de medicamentos, justamente para evitar, vocês conseguem ver que algumas fotos foram usadas aqui no slide, mas elas também usaram na cartilha, para poder justamente abordar essa informação com a população. Então, essa feira era aberta, inclusive, se eu não me engano, vai ter outra esse ano, mas ainda estamos vendo como é que vai ser. Essa feira foi aberta e nós conseguimos atingir alguns públicos, como alunos de ensino médio, alunos de ensino fundamental, a população de Manguinhos mesmo, que foi lá conhecer, e as meninas, elas abordaram essas pessoas para conversar, e vocês podem ver que são adolescentes. E de um adolescente para outro se torna muito mais fácil de conversar, elas acreditam muito mais, se torna mais fácil de disponibilizar. Todas as fotos foram autorizadas por elas, tá? Inclusive, elas estão muito felizes que vão ficar famosas no micromeio com as fotos. Podem vir apresentar, podem vir aqui falar para a gente como é que foi essa experiência. Pode deixar que eu repasso para elas. Mas elas fizeram um banner, nós fizemos um folderzinho, não só a cartilha, mas um folderzinho de descarte consciente, porque o uso indiscriminado, ele envolve também o descarte desse medicamento, porque ele vai para o meio ambiente, no meio ambiente ele vai fazer a pressão seletiva do mesmo jeito. Então, foi um projeto que me deu uma esperança, né, do futuro, porque elas vieram com o tema, não fui eu. Elas queriam falar sobre isso e nós conseguimos atingir a população. Nesse mesmo dia, eu acabei indo para uma palestra sobre uso indiscriminado de antibióticos e eu levei a cartilha delas, então eu consegui levar para outra população também. Então, nós fizemos um projeto, né, que é mais educacional para a gente se prevenir do jeito certo. Não é só a questão da vacina, que, por favor, tomem a vacina, né? A bivalente, inclusive, porque funciona. Ela foi feita de forma emergencial, sim, mas funciona mesmo, né? Ela consegue controlar os casos, ela consegue controlar os óbitos, principalmente, mas, além disso, etiqueta respiratória, usar máscara, o álcool em gel. Nós chegamos num nível da pandemia em que já está muito mais controlado, já está mais adequado, já tem medicamento para a Covid-19, mas ele está centrado nos hospitais, né? Então não tem essa disponibilidade para a população, mas já tem tratamento. Então nós já estamos num nível que já está sendo controlado. E aí sempre tem alguém que pergunta Lili, a gente vai conseguir acabar com a Covid? Não. Ela vai continuar aqui, porque o vírus ele conseguiu se adaptar muito bem à nossa realidade, né? Tanto que a Ômicron continua tendo subvariantes. Mas nós conseguimos talvez transformar numa influenza, que tem sazonalidade, que nós conseguimos vacinar a população, conseguimos diminuir os casos, conseguimos prever a situação, né? E aí, vou fechar só com a informação de que, sim, nós temos a visão de uma nova pandemia. Não se sabe ainda se é por fungo, o que seria desesperador, porque se nós temos poucos antibióticos, antifúngico é menos ainda. E os fungos, o professor Paulo tem muito mais propriedade para falar de fungo do que eu, isso é claro.
mas os fungos eles possuem 2 tipos de resistência aos fármacos, né? Então fica muito mais preocupante. Mas a OMS já está divulgando a possibilidade de uma pandemia bacteriana super resistente ou pan-resistente. Por isso que esse tema se torna crucial para ser abordado, porque nós contribuímos para isso. Eu falei que é natural de toda a evolução bacteriana, mas nós contribuímos e muito para isso. Então, nós temos as campanhas de uso racional de medicamentos, inclusive a Janaína mandou uma aqui, que agora estão divulgando dentro dos setores, e o Conselho de Farmácia ele estipulou o dia do uso racional de medicamentos. Geralmente, nesse dia, as drogarias acabam tendo uma participação maior do farmacêutico com a população. Então, nós conseguimos fazer atenção farmacêutica, explicar como é que é a utilização, onde descartar, qual é a melhor estratégia para você fazer uso desse medicamento. Então, é algo que não dá para você evitar 100%, mas dá para você diminuir o impacto desde que você tenha um conhecimento mínimo que seja mais dentro desse raciocínio. Bom, muito obrigada. Eu acho que passou um pouquinho, mas foi um debate muito grande, né? A gente conseguiu discutir muita coisa, até além, porque nós fomos bem longe nessa discussão, mas eu espero que eu tenha passado a mensagem, que é realmente controlar os nossos hábitos, porque, querendo ou não, a automedicação é um hábito, né? Eu te agradeço, assim, o conteúdo, na verdade, uma pessoa escreveu aqui, eu não me lembro o nome, que é polêmico, né, assim, acaba envolvendo várias situações em relação a várias... E a Lia bacana, ela botou parabéns, Lília, tema abrangido bem esclarecedor e, de certa forma, bem polêmico, automedicação, conseguimos várias carapuças, foram distribuídas, inclusive a minha. Adorei, ela fez aqui uma coisa, mas eu acho importante falar que ela fala que é polêmica e eu queria te agradecer, tá, por você ter feito esse trabalho de vir aqui falar com a gente de mais um assunto muito importante. Muito obrigada. Obrigada, professora Joseli. Obrigada, eu não vou me estender muito, mas obrigada, professora Joseli, obrigada ao doutor Paulo Murilo, que é também da casa, né? Júlia, Marcos, doutor Paulo Murilo é da casa. Também foi meu professor. Tenho uma enorme admiração por ele sabe disso, se ele estiver ouvindo, ouvir depois. E a todos vocês que participaram, muito obrigada. Eu queria dizer para vocês, vou contar para vocês uma coisa rápida. Quando eu faço contato com os palestrantes, eu não menciono o tema, né? Eu convido a pessoa e a pessoa me traz o tema. E achei bastante curioso que essa semana, né, Júlia, Marcos, nós tivemos temas que foram se encaixando, né? E uma lição que todos eles deram, que hoje a gente encerra, porque amanhã a gente não vai ter live, tá, gente? Eu vou avisar, vou dar um aviso no Instagram. O professor de amanhã teve um imprevisto e aí não vai poder fazer a live, eu vou avisar vocês. Mas o curioso é que todos vocês que estiveram aqui essa semana do Conversando no Micromeio, 21ª, falaram sobre lavar as mãos, treinamento do profissional, valorização do profissional enquanto saber, conhecimento, e eu acho que outras coisas, né? Mas, assim, uma das 3 coisas que eu acho que é importante que fique registrado. Então, assim, treinamento, lavar as mãos e a questão do saber, né? Do conhecimento do profissional e da valorização que a gente precisa ter. Então, assim, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. A gente vai encerrando o 21º Conversando no Micromeio. Maio a gente tem mais, mas eu vou deixar a Júlia e o Marcos falarem. E aí a gente faz uma dinâmica, Lília, que é assim, a gente comenta e no final você faz uma mensagem para o pessoal, tá bom? Que está aqui ouvindo a gente, se despede. Mas muito obrigada. Obrigada, Marcos. Obrigada, Júlia. Quem vai falar primeiro? Júlia. Júlia.
Não sei se ela travou. A gente hoje está com a internet bem difícil. Eu tive que entrar no celular, eu não consegui entrar no celular. Marcos, eu acho que você pode ir adiantando enquanto ela organiza. Travou, segue. Bom, gente, muito obrigado, doutora Lilian, foi bem legal. Obrigado, doutora Lilian, foi bem Agradeço as suas orientadoras todas que dessa casa, que já foi minha também, da Fiocruz, está aí nessa foto linda aí atrás. Eu vi ali naquele slide, você passou que tudo aquilo que era fake news, no final falava assim, a Fiocruz garante. Era absurdo isso. Tipo, tudo quanto era besteira, no final era a Fiocruz garante. Isso quando não falava assim, o Chebabo falou, a Margarete Dalcomo falou, eu falei, não falou, aí pronto, eu brigava com todo mundo. Mas passou e acho que a gente essa semana conseguiu fazer bastante, né, Jana? A gente conseguiu pegar vários assuntos, foram várias pessoas que se deram ao trabalho de vir aqui com a gente, passou cada 1h30, 2 horas da vida dela apresentando, tirando o tempo que passou fazendo a apresentação. Então, eu gosto de falar isso toda a live da gente. Todo mundo que se apresenta aqui se apresenta porque acha interessante o canal para divulgar. A gente não paga Prolabore, a gente não tem patrocínio de farmacêutica aqui por trás, nem de laboratório nenhum, nem de diagnóstico in vitro. Nós somos o ideal, né? A Janaína criou a página, me chamou para poder ser debatedor, que eu gosto de falar pouco, e aí a gente vai levando isso e vai fazendo da maneira correta. Acho que foi bem legal essa semana, agradeço o tempo de vocês, todo mundo que está aqui, 9h15 da noite de uma quinta-feira. Quem perdeu a live vai estar gravada lá no YouTube, todas as lives dessa semana vão estar no YouTube. Chega lá, olha, dá um likezinho lá no YouTube, que vai ser legal para a gente. Júlia, você conseguiu ter voz? Oi, vocês me escutam? Oi? Não. Escutam? Bom, gente. Oi? Jana, você está com o microfone fechado. Oi. Eu estou dizendo que o pessoal entende isso, né? Que a gente às vezes está ao vivo e a gente não consegue, né? A Júlia estava com essa uma semana questão a internet foi particularmente tá com uma questão, mas Júlia, a gente agradece. O Marcos dá o seu recado. Marcos, é o recado que a Júlia dá. Quem quiser certificado, manda o nome e o e-mail para o DM lá do Instagram, tá? A gente em algum momento da semana que vem vai mandar para vocês, sem problema, tá? Só coloca nome e e-mail no Instagram para a gente poder emitir o certificado para vocês dessa palestra e de todas as palestras dessa semana, quem assistiu para a gente, tá bom? Doutora Lilian, muito obrigado mais uma vez e a senhora fecha essa live da gente. Bom, vou primeiramente agradecer o convite, foi realmente um prazer trazer esse debate, porque não foi uma palestra, foi mais uma tentativa de debater e trazer informação, sem aquela a rigidez que eu falei que fica no meio acadêmico, né? Então a gente acaba perdendo um pouco o contato com a população, e aqui deu para fazer de uma forma mais fluida, de uma forma mais simples, que eu espero, com todo o meu coração, que tenha alcançado aí a população. Deixei essa sementinha do perigo da automedicação, do perigo dos antimicrobianos. Muito obrigada à minha querida orientadora, que me apoiou aí na dissertação, me apoia no doutorado, e a gente está tentando seguir com essa mensagem de que, por mais que seja algo que não dê para evitar, a gente consegue controlar as consequências. Seria muito pior se não tivesse essa solução parcial aí. Então, fica aí a mensagem do uso racional, a conscientização da população, e fiquem atentos às novidades aí do mundo acadêmico, do mundo científico, porque tem muita coisa para vir ainda. Boas e talvez ruins também, mas o importante é a gente estar preparado e fazer a nossa parte. Tá bom. E nós acreditamos em vocês, cientistas, né? Nós acreditamos que não desiste nunca, apesar de toda a dificuldade, né? De todas as dificuldades que vocês têm, né? Que a gente sabe, mas a gente acredita em vocês.
É uma pena, vou ficar aqui falando, vou ficar igual fazendo. Gente, tchau. Boa noite para todos. Muito obrigada a todo mundo de novo. Júlia, Lilian, Marcos. Obrigada a Maria Holanda, que esteve aqui. Ana Maria Holanda, que foi, né? A Lilian foi estagiária dela lá atrás. A Ana Maria Holanda é uma muito amiga. E vão saindo, gente, senão eu vou ficar. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Obrigada.